Bom, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, porque ontem a gente terminou aqueles 3 contratos que estavam faltando para encerrar, né, a questão contratual. A gente tinha visto que o contrato de trabalho, ele pressupõe, né, que ele tem sujeitos, porque, né, para que ele exista, a gente tem que ter as partes envolvidas nessa relação. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre os sujeitos desse contrato, né? Quem está de um lado e quem está do outro. A terminologia, gente, correta que nós utilizamos é empregado e empregador. Essa terminologia que o pessoal geralmente usa de funcionário, tá? Ela não é correta, porque o funcionário a gente estaria utilizando para quando a gente tiver, por exemplo, a questão do funcionário público. Então, a terminologia, né, que a CLT se utiliza é a condição, então, que os sujeitos do contrato de trabalho é o empregado e o empregador, tá? O artigo 2º da CLT, ele vem falando, né, sobre a figura do empregador, e o artigo 3º vem falando sobre a figura do empregado, tá? Um complementando, né? Vamos dizer assim, um complementando o outro, porque o requisito subordinação a gente acaba pegando na definição de empregador para poder fazer essa complementação, ok? Então, observe o seguinte: quando nós estamos falando, então, sobre o empregado ele tem alguns requisitos, né, que devem, vamos dizer assim, que devem ser observados para que realmente a gente tenha esse sujeito identificado como empregado, tá? Então, eu vou dar uma lida aqui no artigo 3º, porque é importante. O artigo 3º da CLT, ele diz para a gente: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Então, ele já acentua aqui, desde logo que a gente já tinha até comentado isso quando nós fizemos lá atrás os nossos exercícios sobre princípios, né? Eu não tenho empregado na condição de pessoa jurídica. O empregado vai ser sempre uma pessoa física, né? Uma pessoa física, sim, trabalhando para um empregador, que pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, pode ser uma atividade sem fins lucrativos, né? Pode ser uma cooperativa, aí a gente não tem vedação. Mas em relação ao empregado, eu só tenho a figura desse empregado, né, como pessoa física, ele trabalhando, né, em decorrência de uma atividade remunerada para um outro empregador. Então, aí a gente tem, né, vamos dizer assim, pautado quais são as condições ou os requisitos essenciais ou necessários, como queiram, para a gente ter essa caracterização da figura do empregado, tá? Então, eu coloquei aqui as principais, né, que a gente tem que observar de acordo com aquilo que está estabelecido no artigo e que é utilizado pela doutrina. Então, nós temos como requisitos essenciais, né, aquele que exerce uma atividade e, regra geral, essa atividade era exercida de modo permanente. Se esqueçam aqui, por enquanto, daquela exceção do contrato intermitente. Lembra ontem que nós falamos, né, que ele quebra o princípio da continuidade, né, por conta de que não existe habitualidade na prestação de serviço, mas, regra geral, todo contrato, né, todo empregado, ele pressupõe que seja um trabalhador não eventual. Essa é a característica, é a regra geral que nós utilizamos, tá? Temos essa exceção agora do contrato intermitente, mas aqui a gente sempre vai estar trabalhando com aquilo que é regra, ok? Uma outra condição, ou melhor, um outro requisito que nós colocamos, que ele é um trabalhador, né, cuja atividade que ele exerce é feita, né, realizada sob a dependência de uma outra pessoa ou uma outra figura, que pode ser uma empresa, né, para quem ela é dirigida.
Essa questão dessa atividade sob a dependência de outra, a gente busca os subsídios lá no artigo 2º da CLT, quando ele fala da figura do empregador, justamente, gente, para a gente caracterizar o quê? O elemento subordinação, tá? A subordinação, nós vimos que ela, também como regra geral, né, ela é essencial à configuração de uma relação de emprego. Quem trabalha, né, como empregado, regra geral, ele está vinculado à subordinação, à dependência da condição que lhe é dada pelo empregador. Pela outra parte, aqui no contrato de trabalho, né, a gente viu que a característica do contrato, uma das características, né, do contrato de trabalho é a bilateralidade, né? Ele é bilateral, porque ele sempre vai partir do pressuposto que ele tem dois sujeitos. A gente não tem o autocontrato, né, na figura do contrato de trabalho. Então, nessa condição, a gente tem a dependência de um outro, que é onde a gente busca, então, a característica da subordinação, que é, a gente já viu, um elemento, né, importante quando nós estamos a configurar um vínculo empregatício. Já tinha ressaltado para vocês, mas vamos chamar a atenção de novo, porque a gente elencou ali como requisito essencial, né? Que ele é uma pessoa física. Não existe empregado, pessoa jurídica. O empregado é sempre uma pessoa física, né? Ele, pessoalmente. Eu não sei se vocês se recordam quando nós falamos da característica do contrato, vocês lembram lá que a gente falou que ele é intuito persone, né? Ele é em função da pessoa. Então, ele é em função vamos dizer, dessas características, né? De que o próprio empregado, aquele que eu contratei, é que tem que efetivar a prestação de serviço. Se eu contratei o Pablo para trabalhar na minha empresa ou trabalhar para mim, né? Eu não posso amanhã deixar o Pablo ser substituído pelo Guilherme. Eu não contratei o Guilherme. O Guilherme tem outro CPF, tem outras características que muitas vezes não vai atender à necessidade para a qual, né, ele foi contratado. Tá? Então, por isso que a gente viu lá atrás, quando a gente falou do contrato de trabalho, a característica dele ser intuito persone, né? Ele é em função da pessoa. Então, quem trabalha, quem efetiva essa prestação de serviços é um empregado. Não existe empregado pessoa jurídica. Ele sempre vai ser uma pessoa física. Tá? Esse empregado também, que muitos doutrinadores, né, eles também usam a terminologia trabalhador, né? Ele é um trabalhador que é assalariado. Se ele está prestando uns serviços, ele tem direito a receber pela contraprestação do suor do seu trabalho. Então, ele é um trabalhador assalariado. Nós não estamos falando, né, num trabalho que, inclusive, é coibido em lei, que envolveria uma relação de escravidão, né? Nós estamos falando na figura legal do empregado. Então, o empregado pressupõe que ele vai estar, né, recebendo o seu salário, né, pela prestação de serviços que ele tem. Completando pessoa física, na verdade, a gente já até comentou, né? Quem presta efetivamente, né, a questão lá do intuito persone em função desse empregado, ele é feito em função dessa pessoa que foi contratada, né? Que foi contratada quando daquela admissão. Então, quando a gente está falando naqueles requisitos que nós temos que observar em relação à figura do empregado, basta vocês terem praticamente a definição, né, buscando a subordinação no artigo 2º, que vocês têm, então, essa característica, tá, do empregado. Então, ele é um trabalhador, regra geral, não eventual, né, que presta, quer dizer, ele é um trabalhador, uma pessoa física, que efetiva um trabalho que não tem a característica da eventualidade, tem a habitualidade, presta pessoalmente os seus serviços, né, recebe por essa prestação de serviços e está subordinado a um empregador. Essa é a característica, né, geral que nós temos. Pode falar, Éder. Você está sem áudio. Obrigado. Falei aqui já 10 minutos. Boa noite a todos.
Professora, você pega essa questão da subordinação. Aí hoje a gente tem a terceirização da atividade fim da empresa. Aí ali você vê a terceirização, essas pessoas que são terceirizadas, que não têm o mesmo benefício daquelas pessoas que exercem função similar. Entretanto, essas pessoas são subordinadas a alguém da empresa, não a empresa que ela é contratada, vamos dizer assim, para estar prestando serviço. Neste caso, essa subordinação, aí ela desvincula a empresa, essa empresa terceirizada, e a vincula à empresa o qual contratou a mão de obra? Mesmo a reforma trabalhista, né, modificando a 6.019, ela dando a possibilidade hoje da gente terceirizar a atividade fim e não só mais atividade meio, isso não quer dizer que a empresa, né, que está contratando, ela possa ter subordinação direta. A gente viu que somente lá o trabalhador temporário, né, no foco da 6.019, mas não da terceirização e sim do temporário, é que a gente tem a regra da subordinação direta. É a única exceção que nós temos até hoje, né, no direito juslaboral, que admite essa prestação de um terceiro, né, sendo efetivada direto por um contratante. Então, esse caso que você está falando, é claro que vai passar pelo crivo ou pela análise do judiciário, mas, regra geral, num processo de terceirização, eu não terceirizo pessoas. A primeira condição. Eu terceirizo o quê? Eu terceirizo serviços. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está fazendo, sei lá, limpeza, né? Limpeza é uma coisa que geralmente você pode contratar, terceirizar sem problema. Mas eu tenho que ter um contraparte daquele contratado ali, que é ele quem vai receber as ordens e é aquele que vai passar as ordens. Porque numa reclamação trabalhista, né? O juiz, quando analisar se a figura dessa pessoa é empregado ou não, ele vai levar em consideração justamente esses requisitos. Então, se tem a subordinação direta, assim, o risco de configurar vínculo empregatício, né, entre esse empregado e a contratante é muito grande. São praticamente a maioria dos casos que a gente vê, né, no dia a dia. Então, não é o fato, né, de eu ter a autorização para terceirizar que me permite que eu tenha uma subordinação direta. Entendi. Tá? Quando a senhora entrou... perdão. Não, pode falar. Quando a senhora entrou na subordinação, me vê esse tema, porque geralmente você vê a subordinação, a terceirização da mão de obra, não do serviço. Sim. Você fala, eu preciso da mão de obra para executar esse tipo de serviço ali, que eu não estou dando conta. Lembra que a gente comentou, já tem algumas aulas, eu acho que quando a gente estava falando ainda sobre o contrato, sobre o princípio da primazia da realidade, se eu não me engano, até o Christian que fez uma ponderação sobre essa questão. Por exemplo, a gente tem um problema muito grande hoje, que é o pessoal que tem o MEI, né? O MEI, na verdade, né? Ele geralmente é ele que efetiva a prestação de serviço. Mas se ele efetiva essa prestação vinculado, vamos dizer, a um CNPJ, mas, na verdade, depois ele consegue comprovar que ele preenche todos esses requisitos, tá? Chega lá na hora da audiência, o juiz fala assim, o senhor estava subordinado a quem? Ele estava subordinado ao gerente geral da empresa. Mas o senhor podia faltar? Não. O que acontecia se o senhor faltasse? Eu era chamada a atenção, eu tinha que avisar. Então, o juiz começa, né, a fazer questionamentos em torno disso. Aí, em princípio, aquele MEI, né, que em tese seria, né, numa analogia, considerado uma empresa, né, ele, na verdade, o juiz desconstitui ele como MEI e passa a tratá-lo como uma pessoa física, um empregado que foi contratado num contrato maquiado de MEI. Entendi. Aí, isso tudo utilizando o quê? Principalmente o princípio da primazia da realidade. Então, a realidade dos fatos é que vai configurar para a gente se realmente ele era, né, um empregado ou não. E esse elemento subordinação é, regra geral, um elemento muito importante a caracterizar a figura do empregado. Ótimo, professora. Obrigado, tá? Pelo Nada. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar. Não? Oi, professora. Boa noite. Fui eu sim que falei sobre. Inclusive, é bem complicado mesmo. A senhora colocou aí, eu até comentei brincando, mas é verdade, tratar bem as pessoas, porque amanhã depois
chegar lá e falar assim, você tinha que falar o horário que chegou, se chegou dentro do horário? Sim. E o horário que saiu? Sim. O dia que você fosse faltar, você teria que comunicar? Sim, é complicado, né? Porque eu não posso deixar na mão da pessoa sem ter um certo monitoramento. Sim. Né? E acaba sendo que ela deve uma certa obediência, querendo ou não. Isso não fica, vamos colocar assim, registrado em WhatsApp. Eu não escrevo essas coisas em WhatsApp, nem Com e-mail. certeza. Mas ligações, a gente conversa com carinho, educação. Fulano, tem como você chegar lá, avisar que você chegou bem, quando você Porque assim, sair. é uma linha muito tênue, né? Muito. Principalmente, por exemplo, o tipo de serviço que você falou que executa. É uma linha muito tênue. Então, assim, você precisa de saber, mas ao mesmo tempo você está contratando uma prestação de serviços, né? Então, fica assim, é como se ficasse um imbróglio muito grande. Porque, por um lado, você tem a necessidade daquilo ali, mas, por outro lado, você não poderia estar exigindo todas aquelas condições. Aí depende muito do relacionamento. Às vezes as pessoas não reclamam, outras vezes as pessoas reclamam. Então, assim, é difícil a gente ter uma mágica. Mas, assim, no geral, o que eu quero que vocês entendam é que, é claro que isso tudo depende de prova, né? Mas a análise que o juiz vai fazer para configurar se é um empregado ou não é justamente dentro desses elementos. Ok? Obrigado, Christian. Bom, vamos lá. Então, a gente viu que a gente tem esses elementos essenciais. Mas, além desses elementos que são considerados elementos essenciais ou necessários, nós temos dois outros elementos que já não têm, vamos dizer assim, eles não têm tanta importância. Depende do meu interesse, depende do tipo de contrato que eu estou fazendo, tá? Então, esses requisitos complementares, né, também alguns autores falam não essenciais, nós temos a exclusividade e o animus contraende. O animus contraende, ele é muito subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque ele está vinculado à intenção do empregado, à intenção do sujeito. Então, assim, igual o Cristiano, né, deu exemplo, ele pode ter um empregado, por exemplo, que começou a fazer a prestação de serviço para ele, que não queria ser empregado, queria ficar mesmo na condição de autônomo, mas por alguma circunstância depois, essa intenção, que era uma prestação de serviços, se transformou numa intenção de ser empregado. Então, é uma situação muito subjetiva. Deixa eu dar um outro exemplo que talvez seja mais fácil de visualizar. Por exemplo, uma madre, né, uma pessoa que trabalha em prol da caridade. Ela foi para um hospital fazer trabalho, né, tipo, trabalho voluntário. Em regra, ela está ali com a vontade de quê? Não de ser empregada. Ela está ali com a vontade de exercer, né, o seu ministério vinculado à sua vocação religiosa, tá? Então, ela está ali fazendo o quê? Ela está ali fazendo um trabalho voluntário porque ela quer. Ela não tem a vontade, ela não tem essa vontade de ser empregada. Ela é uma questão até que eu estou citando aqui, que é bem, vamos dizer assim, bem atípica, né? Mas tem, né? Tem pessoas que prestam serviço para instituições religiosas e algumas têm carteira assinada como auxiliares administrativos, como tem a questão de empresas terceirizadas que também prestam serviço para algumas instituições. Não, sim, o que eu estou falando é o seguinte, essa questão do animus contraende, que é a vontade de contratar, né, a intenção de eu ser empregado ou não, ela é muito subjetiva, porque eu posso, por exemplo, eu mesmo vi um caso, pegando esse exemplo que você está falando, que uma pessoa reclamou contra uma igreja, né, porque ela entrou lá fazendo um serviço voluntário, que fazia 1 a 2 vezes na semana, e aquele serviço foi se tornando daqui a pouco um trabalho, aí todo mundo estava dando ordens, ela já estava ficando a semana inteira, e ela pegou e reclamou. Alguém pode dizer, ela entrou lá, mas não queria ser? Não queria, mas a condição foi alterando ao longo do tempo e fez com que aquele contrato, em princípio, que ninguém queria ser contratado, se transformasse numa contratação.
que eu quero que vocês entendam é que o ânimos contraende como requisito, né, ele tem que ser complementar, que é muito difícil a gente identificar, né, de pronto, né, essa intenção que realmente a pessoa quer ser empregada. É claro que quando ele é contratado já como empregado, não tem dúvida. Agora, outras situações podem levar a alguma dúvida quando dessa análise. Um outro elemento complementar que a gente fala é exclusividade. A exclusividade, quem é que decide? São as partes, né? Nós vimos, por exemplo, o advogado, para trabalhar uma carga horária de 8 horas, ele tem que ter um contrato com uma cláusula de exclusividade. Senão, ele só pode trabalhar 4 horas. Então, aquelas 4 horas a mais que ele fizer, vai ser considerado como hora extra. Geralmente, artista, né, essas pessoas mais notórias, né, elas, quando são contratadas lá no contrato de trabalho delas, elas vêm com uma cláusula de exclusividade, ou seja, ela é exclusiva naquela prestação de serviços. Agora, todo contrato tem que ter exclusividade? Não. Né? Essa não é a característica. Tá? Mas a empresa, se houver necessidade, se ela estiver contratando algum profissional que ela tenha interesse, ela pode, né, colocar, regrar essa condição com a cláusula de exclusividade? Sim, mas lembrando sempre que nós já vimos que o contrato de trabalho, ele é um ajuste de vontades, né? Então, eu tenho que saber da outra parte, do meu empregado que está sendo contratado, se realmente ele quer ser contratado com exclusividade. Até porque, assim, um contrato que ele traz exclusividade, né, como regra, ele vai ser um contrato que ele vai ter uma cláusula, algumas cláusulas, vamos dizer assim, que sejam mais benéficas, né? Porque a pessoa, de repente, ela não quer ficar com exclusividade ali, e ficar presa àquela condição e depois, né, ela ter uma opção melhor, tá? Então, exclusividade e ânimos contraende não são requisitos necessários, são requisitos complementares, que aí vai depender de cada um, né, desses contratos, ok? Dúvidas, gente? É importante vocês entenderem essa figura. Professor, dúvida? Aquele do ânimos contraende, a senhora deu um exemplo ali da parte voluntária, você não sabe a intenção da pessoa, às vezes ali. Esse seria o exemplo, né? Estou prestando algo, mas não é que não tem não é que, assim, que a gente tem um exemplo específico, Éder. Eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, eu estou procurando um novo emprego, quero dar aula numa outra instituição. Eu, quando chego lá, eu quero ser o quê? Eu quero ser empregada. Concorda comigo? Eu tenho essa intenção desde pronto. Agora, uma pessoa, por exemplo, que está fazendo um trabalho voluntário, tá? Ela se voluntariou aquele trabalho e, de repente, ela resolve reclamar a condição de empregada. No início, por exemplo, ela não teve essa intenção, mas essa intenção ela é subjetiva, porque ela pode aparecer em qualquer momento, ela pode não aparecer, né? Ela pode estar escamoteada, na verdade, eu queria ser empregada, mas eu estou me fazendo de rogada, dizendo que não. Por isso é que a gente fala que ela é muito subjetiva, porque é uma faculdade do agente, né? Ele é que tem essa vontade ou não, é intrínseca dele, ela vem de dentro dele. Eu em regra, eu não tenho, assim, elementos subjetivos no momento, né? Assim, dependendo da situação, para avaliar, entendeu? Eu dei o exemplo do trabalho voluntário da freira principalmente porque realmente quando ela vai fazer um serviço, por exemplo, no hospital, né, ela vai dentro do seu mistério religioso, que ela quer praticar o bem, e não que ela quer, né, ou que ela queira ter uma contratação, ela não quer ser empregada, ela quer ali mesmo, né, estar exercendo a caridade. Ok? Ok, Éder? Sim, professora, obrigado. Nada. Bom, então, dentro dessas características do contrato de trabalho, nós vamos, mais uma vez, citar, né, a questão da pessoalidade. A gente viu que, como regra geral, o contrato de trabalho ele é in tutti personae,
em relação, né, ao empregado. Lembrando sempre que esse empregado é uma pessoa física, tá? Então, a necessidade, então, para reconhecimento do vínculo empregatício, no material que eu vou mandar para vocês, eu procurei até colocar umas jurisprudências, umas decisões, a necessidade, então, da gente fazer a configuração, tá? Porque se ausente a pessoalidade, eu contratei a pessoa, mas cada dia uma eu trabalhar no lugar dela, existe pessoalidade? Não. Né? A necessidade da gente configurar a pessoalidade. A doutrina, ela cita que existem algumas exceções, né, quando existe, por exemplo, uma contratação de trabalho em equipe, onde um empregado pode se fazer substituir pelo outro. Mas no Brasil, regra geral, nós não temos esse tipo, né, de contratação, tá certo? E a gente também está vinculado a essa característica, né, como regra geral, lembrando sempre, né, gente, por favor, no direito, nós não estamos, né, numa ciência exata. O resultado de 2 e 2 podem ser 4, podem ser 2, podem ser 6, depende da corrente doutrinária, depende do julgamento, depende dos elementos de provas que são carreados aos autos. Então, a gente trabalha com muitas variáveis. E essas variáveis, né, sem dúvida nenhuma, elas impactam, tá, nessa relação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão no direito como um todo, né? Mas dentro aí, quando a gente está falando na pessoalidade, na subordinação, o juiz vai levar em consideração aquelas provas que são carreadas aos autos, tá? Agora, lembrando que, né, quando a gente fala da pessoalidade, nós estamos falando da pessoalidade em relação ao empregado, porque a empresa, o empregador, dependendo, por exemplo, do tipo de situação, eu tenho aí um grupo de empresas, eu tenho aí uma sucessão empresarial, então não existiria a figura dessa característica, né, em relação à pessoa, né, jurídica, tá? Ou vamos dizer melhor, em relação ao empregador, quanto a essas circunstâncias da pessoalidade, tá? E, por exemplo, a gente tem a massa falida, a gente tem várias outras características que, às vezes, a gente tem aí uma continuidade, né, desse trabalho, ou mesmo a despersonalização desse empregador, né, para em cima da figura dos seus sócios. Então, presta atenção que quando a gente fala na pessoalidade, essa característica nós estamos a falar em relação ao empregado, tá? E não ao empregador. Outro elemento que a gente já comentou, mas vamos falar mais um pouquinho, é a subordinação, né? Então, sempre a gente viu que a subordinação, ela está vinculada, a gente vai pegar subsídios, né, à dependência do empregador, tá? Então, a gente vai até aquela dependência que o empregado tem em relação ao empregador para caracterizar essa subordinação, tá? Em relação a essa questão, né, da subordinação, a gente tem, assim, a gente tem subordinação jurídica, subordinação técnica, existem vários, né, várias formas da subordinação se apresentarem quando nós estamos falando, né, num contrato de trabalho. Sendo que os autores, de uma forma geral, eles ressaltam que, no caso da subordinação jurídica, né, ela seria talvez o elemento mais notório, mais importante, porque ela faz justamente essa ligação, né, entre empregado e empregador, dentro da condição em que eu estou subordinado a ordens que o empregador, né, ele se apresenta dentro do contexto dessa relação,
e me faz, então, estar subordinado às regras estabelecidas dentro daquela relação contratual, tá? Mas quando vocês verem, né, na doutrina, vocês vão ver que a gente tem outras condições ou outras características que eles falam, né, em relação à subordinação. Tá? A questão da não eventualidade não tem muito o que falar, além do que a gente já falou, né? Só lembrando que sempre o contrato de trabalho como regra, né, porque hoje a gente tem exceção, vide contrato intermitente, ele é um contrato em que se deve ter, né, uma prestação de trabalho com continuidade, atendendo até ao princípio da continuidade. Então, uma continuidade que seja regular, uma continuidade que seja uma continuidade que seja faltou a palavra aqui agora, gente, que tenha, né, regularidade, que tenha constância nessa relação. Como regra, né, nós vamos ter que pode haver casos, por exemplo, em relação à não eventualidade, quando nós estamos falando do contrato intermitente. Mas prestem atenção, o que eu falei com vocês ontem, né? Necessariamente, o contrato intermitente, ele deve ser escrito, né? Ele tem que ser formal. Por quê? Porque se eu tenho um contrato, olha o risco, se eu tenho um contrato intermitente que eu fiz de forma verbal, como é que eu vou comprovar depois que esse contrato era intermitente? Eu corro o risco, né, de amanhã, todo esse período em que o empregado esteve, em tese, né, à minha disposição em casa, eu ter que pagar, certo? Então, é o tipo do contrato que, para justamente não desvincular a não eventualidade, ele sempre tem que ser formulado por escrito. Ele tem que ser um contrato formal, onde a gente vai estar tipificando essa exceção da intermitência. Certo? Eu até coloquei uma observação aqui, ó, que esse tipo de trabalho, né, esporádico, em princípio, não tipifica uma relação empregatícia, com exceção, né, do que a gente tem hoje previsto na lei, que é o contrato intermitente. Ok? Eu vou até colocar aqui, só para não escrever, salvo ou intermitente. Depois eu arrumo. Beleza, gente? Onerosidade. No salvo, a senhora colocou saldo aí. Ah, desculpe. Sim, arrumei. Obrigada. Onerosidade. Nós vimos que uma das características do contrato de trabalho é que ele é um contrato oneroso. O contrato de trabalho não é um contrato gratuito, né? Ele pressupõe pagamento, ele pressupõe que a gente viu lá que ele pressupõe, né, ele é sinalagmático, ele pressupõe prestações e direitos recíprocos para as duas partes. Então, o empregado trabalhou, né? Quando chega lá ao final do pagamento, ele tem que receber por aquela contraprestação de serviço que ele deu. Então, ele dá, né, o suor do seu trabalho e ele recebe um valor pecuniário por conta daquela prestação de serviços que ele fez. A gente vai estudar, logo assim que a gente terminar essa figura do empregado, dos sujeitos, né, do contrato, nós vamos ver lá que a gente tem o salário por dia, por tarefa, né, mensal, aí depende da forma, horista, depende da forma de contrato em que essa pessoa foi efetivada, tá? Então, não existe, gente, por favor, contrato de trabalho gratuito. O contrato de trabalho gratuito é aquilo que a gente comentou lá da Madre Superiora, né? Que foi fazer o exercício dela lá num trabalho voluntário. Quem faz trabalho voluntário, ele tem um contrato gratuito. Por quê? Ele está ali, né? Porque ele quer fazer algo social pela sociedade e não porque ele quer, né, ser. Aí a gente volta lá aquele ânimos contraende, né? E não porque ele quer ser empregado e atender a todos os requisitos do empregado. Tá?
não existe, desculpe, vou reformular, não devemos ter, né, caridade, não devemos ter trabalho gracioso, porque isso desqualifica essa relação, certo? O contrato de trabalho, o trabalhador, ele pressupõe que ele vai receber por aquilo que ele está trabalhando, certo? Então, ele sempre vai ser um contrato oneroso, ele nunca vai ser um contrato gratuito. Bom, ônibus contraente e exclusividade eu não vou falar mais, porque a gente já, né, falou bastante. Hoje, gente, após a reforma trabalhista, se criou, embora assim não se dê muita ênfase a isso, tá? Mas houve a criação do que eles estão denominando como empregado hipersuficiente. Isso após, né, a reforma trabalhista de 2017. Essa previsão, ela vem disposta no artigo 444, parágrafo 1. A gente vai ler porque é importante. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, o que o caput está dizendo para a gente? O caput está dizendo para a gente que na contratação, né, entre empregado e empregador, dentro dessa relação, regra geral, você pode estipular livremente, né, as cláusulas, a modalidade de contrato, claro, aí vem lá, desde que não vedado por lei, mas você tem, em princípio, a liberdade dessa contratação, ok? Desde que essa contratação, né, não esbarre no direito, não esbarre nas normas coletivas, senão a gente viu lá o artigo 9º da CLT, que diz que é nulo de pleno direito tudo aquilo que foi feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar a relação. Aí a gente teve o acréscimo do parágrafo único, que ele vem e diz o seguinte: a livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. O que significa isso, né? Isso significa o seguinte: criou-se uma categoria nova de empregado, que ele seria, né, hipersuficiente. Por quê? Porque ele, por portar um diploma de nível superior e por receber, né, 2 vezes a maior remuneração da Previdência, que hoje está em torno de R$ 11.600, ele, por essas 2 condições, ele teria a capacidade de contratar livremente, principalmente aquelas matérias que estão relacionadas lá no 611-A, se vocês dão uma lida no artigo, ele elenca várias matérias que nós poderíamos estar negociando, e essa negociação, ela prevalece sobre, inclusive, os instrumentos coletivos. Aí a grande pergunta, né, que a gente tem é o seguinte: o fato deste empregado, ele ter a capacidade, não, desculpe, ele ser portador de um diploma e receber aí 2 vezes o teto da Previdência, isso dá a ele a capacidade de saber como negociar? De saber negociar da melhor forma que seria para ele? Será que realmente ele conhece tão a fundo assim, né, os dispositivos legais, as regras, né, para ele poder assinar essa contratação? O professor Lente, eu até coloquei aí porque eu achei interessante, ele fala que esse dispositivo, ele particularmente considera que é inconstitucional por ferir, principalmente, dispositivos da Constituição em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à função social da empresa e o próprio contrato de trabalho.
E fora que, ao criar essa, né, essa figura desse empregado aí hipersuficiente, a gente também, de certa forma, a gente está fazendo uma discriminação. O que, né, a gente sabe que não só por força da Constituição, mas por força da própria CLT, é proibido qualquer tipo de discriminação, principalmente em relação aos empregados. Então, essa questão é uma questão assim que, a meu ver, é uma questão polêmica. Eu não acho que muitos empregados, por conta, né, deles terem essa capacidade de ter um diploma superior e estarem recebendo aí um salário em torno de menos de 12 mil reais, dá a eles essa legitimidade, tá? No material que eu vou enviar para vocês, inclusive, eu coloquei o enunciado 49 que foi feito na segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, e eles colocam assim, ó, negociação individual somente pode prevalecer sobre o instrumento coletivo se mais favorável ao trabalhador, e desde que não contravenha as disposições fundamentais de proteção ao trabalho, sob pena de nulidade de afronta ao princípio da proteção, né? Aí ele cita não só a questão do artigo 66 do Código Civil, assim como do artigo 9º. Então, hoje a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem, doutrinariamente falando, né, alguns senões, se isso aí realmente seria a possibilidade, né, da gente aplicar. Ainda em relação a esse empregado, a CLT também criou a possibilidade desses empregados optarem pela via arbitral, em vez de optarem pela via judicial, em um caso de uma demanda trabalhista. Não sei se vocês já ouviram falar, né, da arbitragem, mas a arbitragem é um instituto interessante, tá? Só que, assim, ela é um instituto interessante porque as partes, né, ela estaria no ápice da relação mais, vamos dizer assim, perfeita, né, entre o conjunto de pessoas que envolvem a sociedade. Por quê? A gente tira da esfera do judiciário a capacidade de julgar, de decidir a minha causa, e nós, né, interessados em resolver aquele problema, nós optamos, então, por escolher um árbitro. Esse árbitro ele vai dar uma decisão. Esta decisão, que o árbitro dá, chama-se sentença arbitral, e hoje ela tem tanta, vamos dizer assim, tanta força que o juiz não precisa de homologar essa sentença. Basta as partes terem escolhido o árbitro. É interessante a escolha do árbitro, sem dúvida, né? Quando eu escolho o árbitro para decidir a minha questão, pressupõe que eu esteja escolhendo uma pessoa que conheça do assunto, que é de confiança das partes. Porque, assim, o juiz, claro que é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, né? Mas, às vezes, tem alguns assuntos que são muito pontuais que ele pode não ter a mesma assertividade. E então, dentro da arbitragem, eu escolho. Porque no judiciário, por exemplo, a gente distribui, né? E ali é onde cair é que vai decidir. Aqui não. Aqui, de antemão, quando eu faço um contrato de trabalho, lá onde que eu coloco assim, em caso, né, as partes escolhem foro de Volta Redonda ou de Barra Mansa para dirimirem questões em relação a alguma pendência deste contrato. Aqui, em vez de a gente escolher o judiciário, a gente vai escolher o quê? A arbitragem, tá? Então, assim, e mais uma vez também, eu Cristina, tá, gente? Não estou dizendo que vocês têm que concordar comigo, não. Eu, particularmente, não sei se essa questão também daria para esse empregado a capacidade dele escolher a arbitragem, até porque, assim, o empregado, normalmente, ele não conhece a via arbitral, né? E uma vez escolhido a via arbitral, ele está abrindo mão do judiciário. Ele não pode ir para o judiciário, a não ser em alguns casos, né, excepcionais, que a própria lei diz que poderia haver uma situação de nulidade. Aí, mais uma vez, a gente questiona o fato de eu ser portador de um diploma superior e o fato de eu ganhar 11 mil e 12 mil reais, vamos dizer assim, me possibilita eu fazer essa análise?
de antemão. Então, existem alguns questionamentos, né, em relação à criação dessa figura, desse empregado hipersuficiente. Realmente, essa suficiência daria a ele, né, garantias de conhecimento e de poder, né, decidir tudo em relação ao seu contrato, e isso realmente teria validade? Vocês acham, gente, que isso seria viável? Podem falar aí. Realmente, eu acho que é uma diferenciação, né, de pessoas, né? A senhora colocou aquele ponto lá atrás, ali, referenciando a questão da dignidade da pessoa humana, né? Que trata pessoas de forma diferente, não dando nem a mesma condição. Então, é estranho que nem o outro ponto que a senhora colocou também, né? A pessoa não conhece. Eu já vi contratos desse tipo, tá, professora? A pessoa entrou como engenheiro, não sei lá das contas, que tinha conhecimento daquele ramo de atividade, aí o contrato dele era cheio de exclusividades, algumas coisas assim que ele negociou. Até que eu fiquei sabendo que a saída dele, ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Aí, fala assim, não ganhou nada. Eu falei, como assim? Pessoa com salário tão alto, saiu sem nada? Não saiu, não pagou. Porque ele tinha um contrato à parte. Eu acho que ele se enquadra nisso daí, devido à questão do salário. Aí fizeram algo à parte e ele realmente saiu sem benefício. É porque a gente tem que ter muito cuidado. E assim, não estou falando, gente, por favor, tá? Não entendo o que eu estou falando, por exemplo, que a pessoa, né, ela seria burra ou ela não teria capacidade. Mas é que para uma análise dessa, a pessoa ela tem que entender de direito, né? Ela tem que conhecer os seus direitos até para ela poder verbalizar aquilo que ela quer. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muita deficiência de conhecimento do direito. A gente mesmo estudando todo dia, às vezes passa, né, alguma coisa desapercebida, entendeu? Então, assim, eu particularmente vejo que isso não é um fator de decisão. Até porque, por exemplo, você pega algumas pessoas que exercem, têm nível superior, mas, na verdade, só para ter, né? Na verdade, ela está numa atividade técnica que recebe até muito bem, mas ela não tem a expertise, né, dentro desses elementos que possibilitariam ela fazer um contrato que fosse bom, que fosse viável para ela. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso, gente? Queria que vocês comentassem. Vamos lá. Ninguém tem ideia? Só o Éder? Eu até queria comentar, mas aqui em casa está com muito barulho, que a gente está mexendo com a reforma aqui. Mas assim, professora, eu sou de acordo. Entendeu? Porque eu penso assim, a gente está numa constante, né, de aprendizagem. Sim. Uma vez que você recebe um salário, né, que você também é incentivado a aprender mais, eu acredito que isso ajude no trabalho. Uma vez que você é graduado, claro que a gente busca mais conhecimento que uma pessoa que chega até o ensino médio. E as pessoas, que não adianta você colocar uma pessoa que está no ensino médio num lugar onde uma pessoa que graduou, que ela não vai conseguir ficar naquele lugar. Não é que ela não é merecedora, ela só não vai conseguir ficar. Então, eu acho que não é questão de mérito, é questão de você realmente buscar mais, é questão de você conhecer mais. Eu não sei se o valor seria um valor desleal, né? Porque quem tem cargo público sabe que a responsabilidade é muito grande e é aquilo que a senhora falou. Todos os dias você vai estudar e ainda vai ter coisa que ainda vai passar. Então, acho que a gente colocar nesse parâmetro de hipossuficiência ou de pessoas com um grau de escolaridade menor e uma com uma escolaridade maior, penso eu que a vida a gente tem possibilidade de crescimento. Então, se essa pessoa ela acha que não está, né, sendo valorizada, ou que ela tem a capacidade de ganhar mais, então ela tem que buscar essa capacidade. É o que a gente está fazendo hoje aqui. Não, mas no caso... Pode falar, Éder, depois eu falo. Mas no caso aí a senhora está falando da questão da pessoa poder negociar os moldes do seu contrato, não a questão da qualificação e da função em si, né? Mas, Éder, porque, tipo assim, está pegando a pessoa assim, o Rodrigues, que nem que você colocou, a pessoa do técnico. A pessoa do técnico não poderia lá, porque ele ganha 2 mil, fazer uma negociação que ele acha favorável a ele.
mas uma pessoa que ganha 11, 12 mil, essa pessoa tem uma condição de negociar aquilo que é melhor. Não é isso, professora? É isso que a professora falou. Mas você acha que você, na graduação, por mais que você não saiba, igual a gente está falando aqui, tem coisas que passam desapercebido. Com esse salário, cabe buscar mais. Você vai acabar aprendendo mais. Não, mas a questão aí, Rodrigo, não é... Eu respeito o que você está falando, tá? Entendi. O que eu quero só colocar é o seguinte, quando eu falei sobre essa questão, eu quero dizer o seguinte, na verdade, o fato da pessoa ter um salário, né, maior ou ter o diploma superior, não impede que o empregador, se utilizando dessa condição, ele, então, faça uma pressão maior ainda para que o empregado, entendeu, acabe aceitando coisas que ele não quer. Porque, na verdade, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, o que vai acontecer? Mais uma vez, a gente vai ter o capital forçando esse empregado, porque ele tem uma condição melhor, a contratar muitas vezes coisas que não seriam interessantes para ele. Mas, como existe, né, a necessidade do trabalho, a gente vê que as pessoas acabam, né, sendo subservientes e aceitando essa condição, entendeu? E fora que, na verdade, independentemente da pessoa ter a qualificação ou não, isso é uma forma de discriminar, né, na relação de trabalho. Porque o outro, como o Éder falou, só porque eu sou técnico, por exemplo, eu não posso negociar, mas às vezes eu tenho mais capacidade do que alguém que tem um nível superior. Agora, é claro que isso aí existe muita discussão. Oi, Pedro, pode falar. Não, só ia falar que eu enxergo, né, só para complementar um pouco o que foi dito, que eu vejo isso como uma forma até de um pouco de precarização do trabalho, né? Porque você impõe, por exemplo, uma possibilidade, como a senhora falou, não necessariamente porque o cara ganha 12, 13 mil reais, ele está apto a entender de causas jurídicas, né? E aí abre uma possibilidade até de precarizar a própria relação de trabalho dele. Porque, assim, gente, a reforma ela foi pensada, né? Pelo menos na época eu vi muito falando sobre isso, pelo menos a desculpa que deram foi que haveria geração de empregos, né, que ela traria determinadas coisas que até o momento ela não foi capaz de fazer. Então, assim, eles pensaram nessas reformas justamente para poder flexibilizar alguns direitos para que houvesse mais contratações. E aí esse salário, se você pegar tipo a média brasileira, isso é uma média, até em termos de possibilidade, né, muito baixa o número de pessoas que ganham um salário tipo de 12, 13 mil reais, comparando com a população brasileira em geral. Então eu acho que isso é uma forma assim de precarizar, né, a relação de trabalhista até do cara que ganha um pouco mais, né, do que a média. Porque, enfim, não vai, alguns podem saber, né, como o Rodrigo falou, até buscar mais, né, mas normalmente, né, vamos supor, um cara é engenheiro, ele não vai se interessar por buscar uma coisa do direito, assim, ou uma coisa muito fora da área dele. Então vai acabar ficando restrito a poucas profissões, né, esse tipo de conhecimento. Então eu concordo com vocês aí com essa relação. E acaba que, querendo ou não querendo, pela prática que a gente vê diária, tá? Acaba sendo que a empresa é mais uma forma de precarização, porque a empresa acaba impondo condições para aquela pessoa, e hoje a necessidade do emprego está muito grande. Né? Ainda mais um salário desse, que em tese é um salário bom. Então, assim, por conta disso, a pessoa acaba sendo super conivente com aquela relação, e um contrato que estaria ali para ela poder, como é que fala? Para ela poder ter um benefício, acaba sendo um malefício. Porque acabam contratando, às vezes, situações que, quando o empregado realmente vai observar, são situações que acabam por prejudicar. Agora, é claro, né, Rodrigo, que sempre existem exceções. E a gente também está aqui no debate. Tanto um que defende quanto o outro que não, ok? Mas alguém quer falar, gente, sobre essa questão? Eu vejo isso, professora, porque a gente eu vou dar um exemplo aqui de um engenheiro civil e um mestre de obra. O engenheiro civil, ele não entende do que é um alicerce levantar, ele entende na teoria, enquanto o mestre de obra, na prática, né? Claro, se não houvesse essa discriminação, seria justo que o mestre de obra ganhasse mais do que o engenheiro. Agora, se o mestre de obra já sabe que existe esse sistema, cabe o mestre de obra mudar a sua situação para que ele se torne um engenheiro ainda com a experiência de mestre de obra.
Então, eu penso que as pessoas têm que, se elas não aceitarem essa possibilidade, elas têm que buscar mais. Sim, eu só quero que você entenda que o nosso foco aqui não é o buscar mais através da profissionalização. A gente está falando na realidade que a gente tem. Porque, por exemplo, eu conheço uns 2 mestres de obras aqui que já trabalharam para mim, que são muito melhores do que os engenheiros que eu contratei. Sim, sim. Muito. Eu acho que são todos. Entendeu? Coisas que estavam ficando erradas, só conseguiu dar certo, porque o mestre falou, não vai dar certo, aí você vai ver realmente, entendeu? Então, assim, o que eu quero que você entenda é que a gente não está criticando a questão da pessoa melhorar. É claro que o objetivo de todo mundo é melhorar sempre. A gente está falando só aqui, realmente, na questão da dicotomia que a gente tem na relação da precarização do trabalho. Ok? Que também cada um, claro, tem o seu próprio pensamento. Alguém mais quer fazer alguma colocação sobre isso? Eu só chamei atenção nisso, gente, porque isso hoje é uma realidade que a gente tem, né? E que, como a reforma, a gente fala que ela é nova, e a gente teve a pandemia e as coisas estão meio paradas, a gente ainda não tem muitas discussões. Mas, com certeza, daqui a pouco a gente vai ter algumas decisões em relação a esse assunto. Bom, agora, a gente falou sobre o contrato, sobre os sujeitos de contrato de uma forma geral, e eu separei alguns que eles falam tipos especiais de empregados, para a gente poder entender como é que são, né, essas funcionalidades, tá? Então, a gente vai falar de alguns hoje, e na próxima aula a gente termina. Então, o primeiro que eu chamei a atenção aí é o empregado, né, é o empregado doméstico. Tá? No caso do empregado doméstico, né, ele tem a lei própria, que é uma lei de 72, que foi até atualizada, tá certo? Qual a diferença que a gente tem, né, do empregado urbano para o empregado doméstico? No caso, a pessoa que é o empregado doméstico, né, ele também vai ser uma pessoa física, ele vai prestar os serviços, né, a uma outra pessoa física, ou então, em regra, a uma família, né? Agora, o mais importante para a gente qualificar esse serviço doméstico é que essa atividade que esse doméstico exerce, ela não pode ter um fim lucrativo, tá? Então, é um serviço que é prestado, né, na residência dos empregadores e não, em regra, em empresas. Vamos supor que o Éder tenha uma doméstica na casa dele, certo? Então, ela atende lá o quê? Uma atividade que não tem fins lucrativos, porque ela está trabalhando na residência dele. Até aí, beleza. Só que aí a pandemia está muito ruim, né? O Éder tem uma garagem muito boa, mora num bairro um bairro que é um bairro mesmo que tem muitas casas, muitas pessoas. Ele transforma a garagem dele numa lanchonete. Aí a empregada dele começa a fazer produtos para a lanchonete. Começa a ajudá-lo na lanchonete. O que acontece? A lanchonete ela tem o quê? Fins lucrativos. Então, a atividade dessa doméstica, ela deixa de ser, né, o qualificativo doméstica e passa a ter, então, o qualificativo de uma empregada urbana. Hoje, praticamente assim, não tem muita diferença, porque houve quase uma equiparação, né, da empregada doméstica ao urbano, tá? Mas, por exemplo, o recolhimento, né, de previdência social, a forma de recolher é diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E lembrando que, geralmente, quando nós pensamos no empregado doméstico, de uma forma geral, a gente pensa só no doméstico mesmo, tá? Mas a gente tem o quê? A gente tem a própria, né, empregada doméstica, a gente tem a babá, a gente tem lá as enfermeiras do Christian, a gente tem arrumadeira, a gente tem caseira, cozinheira, a gente tem um motorista, a gente tem a faxineira, a gente tem o mordomo, a gente tem o camarada lá que dirige o jatinho, né, o piloto do jatinho, o piloto da lancha. Essas pessoas são consideradas o quê? São consideradas empregados domésticos. Agora, não, eu tenho um motorista,
metade do dia ele trabalha levando, né, a madame e as crianças para a escola, e a outra metade ele trabalha fazendo serviço para a empresa. Então, ele não é doméstico. Se a gente colocar esse empregado, né, numa atividade que vai estar vinculada, né, a uma empresa, uma pessoa com finalidade lucrativa, a característica, então, ele perde essa condição de ser doméstico, tá? E não se esqueçam, gente, o doméstico, né, ele vai além só da empregada. As pessoas que trabalham na residência, de uma forma geral, elas são trabalhadores domésticos. Ok? Dúvida? Não? Professora, Oi. esses prestadores de serviço dentro de condomínio se encaixam? Mas aí do condomínio ele pode ser doméstico também, né? Porque o condomínio, em regra, ele não, se for um condomínio que não tenha, condomínio, por exemplo, de pessoas, ele não tem atividade lucrativa, até pode ser. Mas aí o condomínio ele vai trabalhar para o condomínio, né? Condomínio é pessoa jurídica. É melhor contratar como empregado urbano. Professor, existe alguma consequência nisso? Não, assim que eu falei, hoje com a equiparação quase não tem mais diferença. Seria a mesma forma de recolher que é diferente, né? Que você, hoje a forma de recolher do doméstico é diferente do empregado normal, mas consequência hoje, em tese, não. Eu estou perguntando porque eu tenho uma amiga que ela está passando por isso aí. A empregada dela trabalha na casa dela e ela tem uma outra atividade lucrativa que ela vai lá limpar e depois volta para casa novamente. Só se tiver alguma consequência, eu também tá aconselhando, né? Falando para ela sobre isso. E ela tem que ver a atividade efetivamente que ela exerce. Às vezes a moça vai, sei lá, uma vez só, de vez em quando. Aí dá até para... Depende muito da realidade dos fatos, entendeu? Mas hoje, como o doméstico praticamente ele se equiparou em todos os direitos, até porque hoje ele tem o fundo de garantia e tem a multa dos 40%, então, assim, não faz muita diferença. Ok, então, professor, obrigado. Tá? O empregado rural. Quem é o empregado rural, né? Na verdade, é aquele empregado que ele, no caso aqui, né, também uma pessoa física, né, que trabalha em propriedade rural ou trabalha num prédio rústico, aí entra na mesma característica, não eventualidade, pessoalidade, sob a dependência deste. Hoje, né, o urbano e o rural, eles foram equiparados. Antigamente, o ruralista, né, ele não tinha a prescrição. A gente já viu aí algumas situações que, às vezes, o camarada era dono aí de sítios, né, ou fazendas e perdeu praticamente o que tinha para pagar a verba trabalhista desses empregados, porque, como era imprescritível, então, quando ele saía, o cara trabalhou 20, 30 anos, ele reclamava isso tudo, né? Hoje, como ele foi pela Constituição de 88 equiparado, então, o mesmo direito que o trabalhador urbano tem, o rural também tem. Tá? Só quando a gente for ver lá a jornada de trabalho, é que a gente vai ver que em relação, né, à hora noturna, é que a gente tem uma diferença em relação ao início dessa hora noturna, que a rural é mais cedo, né? O pessoal, ele trabalha, né, mais cedo para poder, tanto o pessoal por exemplo, que tira leite, né, quanto o pessoal que trabalha nas colheitas, tá? Mas, em regra, outra coisa também importante, né? Quando ele fala, por exemplo, num prédio rústico, a gente pode ter, por exemplo, um empregado, sei lá, que eu acho que aqui em... esqueci o nome agora, tem Passa 20, mas tem aqui, perto de Volta Redonda. A gente, às vezes, tem algumas cooperativas, né, de leite dentro da cidade. Então, às vezes, esses trabalhadores que estão ali trabalhando naquela modalidade, alguns deles, dependendo da atividade, são considerados trabalhadores rurais, tá? Mas lembrando que hoje a Constituição equiparou, né? Então a gente não teria diferença em princípio, tá? A não ser em relação ao início da jornada noturna.
O empregado em domicílio, na verdade, nós já falamos ontem. Só para reforçar, né, que a gente já tinha essa previsão estabelecida no artigo 6º da CLT, assim como no artigo 83. Hoje a gente tem a figura do teletrabalhador, né, que a gente viu que é o artigo 75A ao artigo 75E da CLT, que é um tipo de atividade, né, que é exercida pela pessoa, mas a pessoa está fora do local da empresa, né, se utilizando aí dos recursos de informática e da tecnologia, tá? Hoje a gente comentou ontem, né, que a gente tem a figura do home office cada dia se apresentando mais como uma forma de trabalho acentuado em decorrência do Covid-19, e, na verdade, ontem a gente já comentou, né? É uma forma, na verdade, que as empresas, além de atender a necessidade, né, do afastamento social, também é uma forma de redução de custos. Na verdade, eu vejo que o trabalho a domicílio, da forma que ele vem sendo aplicado e da forma que veio no artigo 75A da CLT, ele não veio com uma característica de proteger, né, o empregado, porque, na verdade, ele só diz que deve ser constado contrato a forma de contraprestação, né, na utilização desses meios, mas a gente vê que, de uma forma geral, os empregadores têm deixado, grande parte das vezes, esse custo, né, dessa prestação de serviços para o próprio empregado. Tá? Então, assim, a colocação que eu teria a fazer de trabalho em domicílio, a gente já fez ontem, só para recordar. O trabalhador autônomo, o próprio nome já diz, né? Autonomia. O autônomo, gente, dentro da característica dele, né? Ele não é empregado, ele é um trabalhador, porque realmente ele efetiva uma prestação, né, de serviços. Mas este empregado, ele trabalha o quê? Ele trabalha por conta própria. Ele trabalha para atender às suas necessidades e decidindo, tendo autonomia, tá? No desenvolvimento das suas atividades. Ele determina, né? Então, a pessoa que é, em regra, contratado como um autônomo, ele tem autonomia de horário, ele tem autonomia de subordinação, né? Agora, é claro, eu contratei a pessoa para, sei lá, fazer um projeto. É claro que ela tem autonomia, mas o projeto dela, às vezes, eu vou estar conversando com ela, opinando, em relação àquilo que vai me satisfazer, né? Enquanto a necessidade que eu tenho daquela contratação. Tá? Uma coisa importante que nós temos agora é que, assim, o empregado autônomo, como regra, ele não poderia, até a reforma trabalhista, ter exclusividade. Se eu tinha um trabalhador autônomo, que estivesse trabalhando, né, para mim, como pessoa física ou como pessoa jurídica, ele estivesse trabalhando para mim e configurasse depois que ele estava com exclusividade, certo? Isso caracterizava que ele tinha habitualidade dentro dessa condição e que, na verdade, ele era meu empregado, porque o autônomo pressupõe que ele presta serviços, né, para um monte de gente, para várias outras pessoas. Mas mesmo o artigo 442B da CLT, após a reforma trabalhista, tendo modificado essa disposição, dizendo que hoje, né, ele permite a exclusividade para os autônomos, no acompanhamento da jurisprudência, vocês vão ver aí que, por exemplo, se eu pego um profissional liberal, né, que vai emitir para mim, eu vi outro dia mesmo uma condição até de MEI, não foi nem só um autônomo que emitiria a RPA, não. Vamos dizer da RPA, para não fazer confusão. Ele emite todo mês, né, um recibo de pagamento de autônomo. Só que ele emite um recibo que é sequenciado. Se
Se esse recibo é sequenciado, né, aí ele vai lá, RPA 1 de 21, 2 de 21, 3 de 21, pressupõe que, na verdade, ele tem exclusividade. E a gente vê que o judiciário ainda não vem, né, adotando com bons olhos essa questão de admitir a exclusividade para os autônomos, tá? A gente tem visto ainda algumas decisões, no sentido de que, quando configura, né, a exclusividade, muitas vezes os juízes estão dando a questão do vínculo empregatício. Então, eu quero só que vocês observem, né, que quando vocês precisarem, a gente tem que ver aí como é que a jurisprudência ela vem, né, entendendo essa questão da exclusividade. É claro que, quando a gente vai fazer uma defesa, né, uma das características que você põe lá é que ele não tinha exclusividade. Você já põe isso, inclusive, quando a gente faz um contrato, né, com o autônomo, a gente, inclusive, já coloca essa característica, tá certo? Mas isso não quer dizer, né, que, quando o judiciário for fazer a interpretação ao caso concreto, ele julgue de modo diverso, ok? Como eu falei para vocês, infelizmente ou felizmente, não sei, depende muito, né, da interpretação, ou depende muito do momento, o direito ele não é ciência exata. Então, às vezes, aquilo que está escrito quando da interpretação, lembra lá que a gente falou sobre isso? Quando da interpretação na aplicação ao caso concreto, ele sofre algumas modificações, ele sofre algumas interpretações que são diferenciadas, ok? Acho que alguém, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que alguém queria fazer uma pergunta. É que a tela não fica aberta, aí eu não consigo ver. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tá aí? Não? Não, professor. Então, vamos para o próximo. Meu mouse, consegui sumir com o mouse dentro de casa, gente, não sei como. Eu coloquei um aqui que não está muito perfeito, não. Trabalhador temporário. Na verdade, o trabalhador temporário a gente também já tinha visto, né? Quem é Éder do trabalhador temporário? Caiu, inclusive, na prova. Oi, professora. Quem é o trabalhador temporário? Quem é o trabalhador temporário? A gente já estudou, lá na 6.019/74. Responde outra aí, galera. Ajudem aí, gente, universitário. Vamos lá. Ó, já deu tempo de buscar a fonte aí, pô. O professor, o temporário é aquele que é contratado por uma empresa e ele presta serviço para a empresa que é contratada pela outra, não é uma coisa assim? Isso. Trabalhador temporário, então, é aquele trabalhador que ele cede, né, os seus serviços justamente porque houve uma demanda maior, né, na contratante. Então, a gente viu que no trabalho temporário, a gente tem duas situações, ou três figuras, primeiro, né? Nós temos o empregado, nós temos o empregador, que vai ser o contratado, e temos a empresa contratante, ou tomadora de serviços, né? Então, a gente tem, entre contratante e contratado, uma relação de natureza civil contratual. Entre contratado e seu empregado, ou empregado-empregador, uma relação de natureza trabalhista, né? A gente viu que a Lei 6.019, né, ela sofreu, né, alterações. Então, hoje, por exemplo, um trabalhador temporário, ele não precisa mais, quando eu quiser renovar este contrato, né, ele passou de 90 dias para 180, admite uma renovação desse contrato sem que eu precise pedir autorização para o Ministério do Trabalho. A empresa de trabalho temporário é uma empresa específica, né? Ela é a única modalidade, como eu falei para vocês lá atrás, é a única modalidade onde nós vamos contratar um empregado cuja subordinação vai estar vinculada direto ao contratante.
Então, esse aqui é a única exceção que nós temos, né? Onde a subordinação direta não geraria, em princípio, porque é claro que o juiz vai analisar, né, se realmente caberia ali o trabalho temporário ou não, mas se da análise ele configurar que caberia o trabalho temporário, então pode haver a subordinação direta. É o único caso onde a gente está contratando pessoas, né, que sai realmente, sai como uma exceção à regra geral da subordinação, tá? Nunca se esqueçam isso. Pelo menos por enquanto, né, gente? Como eu falei para vocês, o direito ele vai mudando, né? Mas até hoje, o único que a gente tem como característica, né, dessa forma de contratação, então, é justamente o trabalho temporário. É a única forma, né, que a doutrina chama de intermediação de mão de obra, onde, na verdade, vai intermediar a prestação de serviços de uma pessoa, tá? Sem que isso, né, se configure uma relação de emprego. Pode perguntar. Esse daí é aqueles que entram no caso lá do contrato determinado, que não pode exceder 2 anos, 2 anos, aquela questão de 180 dias, tem que ter um prazo para estar contratando novamente, senão gera... Não é 2 anos, na verdade é 180, né? 180, depois o interregno de 90, certo? O trabalho temporário, por incrível que pareça, ele é um que é muito utilizado pelas grandes empresas, né? Agora, final do ano... Bom, esse ano eu não sei, né? Com a pandemia, mas acredito que como as coisas estão mais ou menos voltando a uma normalidade, deve melhorar. Mas os shoppings, por exemplo, no final do ano, eles utilizam muito dessa forma de contratação. Entendeu? Para atender, né? Geralmente eles contratam em dezembro, janeiro, entendeu? Aí depois contrata de novo na Páscoa. E assim eles vão trabalhando com essas empresas, porque é uma verdadeira intermediação de mão de obra. Eu vou lá nessa empresa, pego o que eu preciso e venho substituir o meu pessoal regular. Porque quando eu terceirizo, foi o Éder que falou, não sei agora quem falou da terceirização. Quando eu terceirizo, né, eu terceirizo serviços e não pessoas. Aqui, na verdade, eu terceirizo pessoas. É a única, por isso que a gente fala que é a única forma de intermediação de mão de obra que é admitida no Brasil, pelo menos por enquanto. Ok? Bom, até aí alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar aqui, que eu tinha ficado de comentar sobre as questões subjetivas da prova hoje, né? Então, deixa eu só parar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre especificamente a aula, gente? Não? Beleza. No final de semana eu coloco o material para vocês. Uma outra coisa. Eu vou colocar no AVA, mas hoje eu não sei se eu consigo colocar, não. Para a gente fazer um debate, eu vou pedir que vocês leiam sobre empregador, tá? Sucessão de empresas, grupo de empresas, vocês é que vão comentar isso, depois que eu terminar na próxima aula essa parte de empregado, vocês é que vão fazer um debate sobre isso, tá? Mas eu coloco lá no AVA direitinho. Se der, eu ainda coloco hoje ou então amanhã, ok?